posicionamento sobre a aplicação atual das leis ambientais. Hoje a gente tem produtor sendo atuado com base apenas em imagens de satélites, sem vistoria técnica ou análise de contexto. Como tu avalia esse modelo de fiscalização e que mudança tu considera necessária para a garantia jurídica do produtor? Eu tô vendo muito abuso. Até teve um deputado gaúcho, não sei se chegou a ver o vídeo dele, comentando sobre os abusos do Ministério Público do Trabalho, que isso é de outra natureza, mas a gente vê acontecer, usando drone também nas propriedades. A legislação ambiental brasileira e o Código Florestal, em tese, quando bem respeitados, não deveriam gerar problemas para os nossos produtores. Mas rodando o Brasil eu vi uma indústria que foi criada na punição disso. E eu volto a colocar o que eu falei dos policiais. Nós temos que ter lei e ordem clara e um Estado amigo de quem trabalha e produz. O Estado tem que ser amigo do trabalhador rural, do trabalhador do campo. Isso é nítido. Só que isso não acontece por conta de duas coisas. Uma, existe uma ideologização de órgãos governamentais pesada. E o Ministério Público do Trabalho, que eu sei que não é o tema da sua pergunta, mas tem a ver, ele é altamente ideologizado. E eu ouso dizer que a maior parte das violações, inclusive a direito de propriedade que acontece no Brasil, se dão através da ação do Ministério Público do Trabalho contra agricultores rurais. Criam espantalhos com base em alguns agricultores e com base nisso saem fazendo os maiores terrores possíveis. Então esse para mim é um tema que ele é central, porque o agro pra gente é central no nosso projeto de desenvolvimento. E o agro precisa ser bem tratado. Óbvio que tem que ter fiscalização ambiental. Isso deve existir, porque o Brasil é uma nação séria e isso ajuda a gente a ter certificados internacionais. Agora, a autoridade pública que atua, primeira coisa, baseado em ONGs e em campanhas internacionais de sabotagem à agricultura brasileira. E a autoridade que faz uso desse poder, às vezes com agricultores que estão numa posição hipossuficiente, como por exemplo o agricultor que às vezes nem sabe se defender em termos legais. Cara, o Estado brasileiro tem que ser muito duro sobre esse cara. Altamente duro. Tem que ter uma legislação pesada. Eu estava conversando, inclusive, com a galera que está criando a nossa legislação sobre ONG gringa. E eles falaram, Renan, os caras reforçam o trabalho político deles no Brasil através de gente deles, com a mentalidade deles, dentro de órgãos federais que fazem fiscalizações, e com essas fiscalizações eles relativizam do direito de propriedade até o trabalho do produtor, transformam a vida do cara no inferno, colocam multas impagáveis. Então esse tipo de coisa vai vir na proposta nova do Livro Amarelo, que é a proposta final nossa. E vai estar junto com a proposta, inclusive, de proibição de ONG gringa ficar atuando aqui. Aqui, você está falando, vamos dizer, na matéria do agricultor. Agora tem outros temas que essas ONGs interferem, por exemplo, exploração de recursos naturais na região norte e nordeste, exploração de petróleo, que é um tema correlato, que isso é utilizado, que infelizmente nós vamos ter que ser muito duros. E quando eu falo duro é tratar quase igual nós trataremos os traficantes. Quem coloca dinheiro aqui na sabotagem da atividade produtiva brasileira será tratado quase igual um narcotraficante internacional, que são essas ONGs malditas. E nós vamos atuar nessa linha assim. Eu peguei um caso no Maranhão, em que o ICMBio, mais uma turma pegou o porto, a área toda próxima ao porto de Itaqui, que é uma área de desenvolvimento econômico, e falou, não, aqui tem uns pescadores transcendentais aqui, tinha, sei lá, 50 pescadores, e querem tornar aquela área toda uma reserva, porque sim, porque tem uns caras ali pescando, ninguém mais está pescando. Com base nisso, todo o trabalho, não só da Vale, mas de outras empresas que estavam se instalando, foi completamente sabotado. E aí a Federação de Indústrias do Maranhão estava pedindo socorro. Isso acontece em várias instâncias, em várias áreas. O agro é o topo, que é o que a gente olha, porque hoje eles têm uma indústria construída em sabotar o trabalho do agro. Então, haverá uma proposta específica, não só para a ONG gringa, mas o agente do Estado que atua de maneira errada. Tem que ter um código de ética sobre o trabalho deles, e isso vai vir a proposta assim. Vai ter algum livro? Na proposta final, no Livro Amarelo, porque isso vai vir junto com a proposta da ONG. Porque eu não vou poder qualificar o Greenpeace, para ser bem claro, igual o Comando Vermelho, não é a mesma coisa. Só que eles estão trabalhando na sabotagem de inúmeras atividades produtivas brasileiras. A gente não consegue fazer os nossos fertilizantes no Brasil, porque a gente não consegue transformar fosfato e potássio em fertilizante, a gente não consegue explorar isso. A gente não conseguiu até agora explorar o petróleo nosso perto ali do Amapá. Por quê? Assim, esse trabalho é um trabalho articulado, é um trabalho de sabotagem. Mesma coisa de sabotagem com a agricultura. Então, a gente vai ter que pontuar como vai ser o instituto legal que nós vamos utilizar sobre isso. E a galera está trabalhando já. Obrigado. Meu nome é Andrei, tenho 34 anos, sou chapecoense aqui desde que nasci. Me orgulho de uma coisa na minha vida, de nunca ter votado em nenhum candidato da esquerda, da suposta esquerda, vamos dizer assim, do PP, PSB e tudo mais. A gente aqui em Chapecó, no início, quando eu era mais jovem, fomos governados pelo PT e a gente lembra o inferno que foi aqui
ser governado por esse partido. E logo após a gente teve a nossa suposta direita, que é uma direita que você batalha contra também, eu entendo a ideologia de vocês, mas as coisas mudaram e mudaram para muito melhor. Chapecó é uma outra cidade, dado até o nosso esporte aqui, a Arena Condá, era para ter sido feita uma horta e hoje está aí uma arena, né? Nós estamos na Série A. A minha pergunta é, como a gente pode diferenciar, sabendo que a esquerda usa de artimanhas de usar outros candidatos, que aparentemente defendem a direita também, mas são esquerda e acabam colocando o eleitor na dúvida. E ele acaba não conseguindo trocar entre algo que não é tão bom por algo duvidoso. E para dar uma descontraída, se você consegue me passar o contato dos caras do Cogumelo. Super Mario Bros. Cara, assim, eu acho que o critério definitivamente não tem que ser um rótulo. Porque hoje o rótulo direita também é um rótulo muito fácil, muito vazio. O Jorginho Melo foi da base da Dilma em determinado momento. O Ratinho Júnior, que estava concorrendo em nome da direita à presidência da República, ele fazia campanha, ele e o pai, defendendo a Dilma também. Então são rótulos. E eu não vou falar, não, conheço histórico, porque conheço histórico é justamente a desculpa que o cara do Centrão faz. Conheça meu histórico, ouça minha palavra, eles estão aqui ajudando a região. Lógico que tem que ter solidez ideológica. Lógico que tem que ter trajetória. Lógico que tem que ter partido. E lógico que tem que ter programa. Aí eu vou chegar numa coisa. Os únicos que fizeram essa lição de casa somos nós. Para você ter partido, significa que você tem militância. Com o partido você consegue chegar para o mandatário e falar, meu brother, você vai ter que defender isso, você está fora. E o partido te permite isso. Com o partido e com um programa sério, discutido, igual eu estou falando aqui, o rapaz do chapéu fez uma pergunta boa agora, ele botou uma pergunta sobre programa específica. E eu estou aqui respondendo, ó, o programa nosso vai aí nessa linha, estamos pesquisando. Ele fez uma outra pergunta, ó, não tenho uma resposta ainda, mas isso está no programa. Outro perguntou da educação. Programa. Programa, partido, histórico, liderança. Infelizmente, na direita, só nós estamos fazendo essa lição de casa. Eu não quero ser exclusivista. Porque aí eu vou terminar falando, então procure as pessoas do partido missão. Naturalmente, para eu deixar até uma resposta mais complexa, eu vou ter que governar com outros. Eu vou ter que governar com gente que vai estar em outros partidos políticos. E será assim, infelizmente. Haverá ainda um dia em que o partido missão vai poder governar, fazendo maioria só com os caras dele, mas talvez um ou outro aqui. Haverá esse dia. Acho que nós vamos facilitar e simplificar a política brasileira e nós seremos um dos grandes partidos brasileiros. Isso vai acontecer. Não é o momento agora. E aí nós vamos ter que olhar de maneira conveniente para formar maioria, montagem de uma base com algum tipo de solidez ideológica. Sobre outros caras de outros partidos na região, honestamente eu vivi minha vida fazendo essas avaliações. Ah, não, acho que eu vou voltar agora para prefeito de São Paulo no Kassab, como eu tive que votar em 2008. Na prática, eu me ferrei em todas as vezes. Eu me ferrei até em pessoas que foram do MBL. Então assim, é só com esse trabalho sólido que a gente está falando em fazer aqui, em que a gente já começou a fazer, que eu vou conseguir oferecer a sua resposta para daqui 4 anos. A gente está começando agora para essa. Só que é um começo. Daqui 10 anos você vai poder votar em todas as cidades do Brasil, em pessoas sérias, que tem programa, plano e partido. E é isso. Mas é um processo que ninguém está fazendo. Como ninguém está fazendo, só comprar o rótulo, sou de direita. Aí o João Bétega consegue, né, cara? Aí o QI fica lá embaixo, a gente não pode ser isso. E última pergunta. Então, Renan, eu sou da área de tecnologia da informação e assim, não é novidade para ninguém que tem mais de 100 de QI que as Big Techs analisam nossos dados, no hardware também, é centralizado no governo americano, no governo chinês. E eu queria saber o que você pensa a respeito da soberania tecnológica do nosso país. Como você pensa em desenvolver isso e também se você pensa em divulgar redes sociais, não divulgar, mas transportar redes sociais nossas para o exterior, hardware, como celulares também. E a gente vai ter que monitorar esses outros países, querendo ou não, né? Porque eles fazem isso com a gente, então a gente tem que pagar na mesma moeda também para manter a nossa soberania. E só uma outra pergunta, eu queria saber o que o Arthur achou das loiras aqui de Santa Catarina. Cara, eu sou uma das maiores fake news do Brasil. Eu sou só loirista, isso é mentira, tá? Eu sou um cara eclético,
Vale pensar nessa som. O negócio era eu. Vamos lá. Sim, óbvio que redes sociais, elas são armas de guerra internacional, a tal da guerra híbrida. Elas são maneiras de manipulação do debate e a opinião pública, são instrumentos de coleta de dados. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que esse jogo é assim. Todo mundo viu como foi sensível a reação do próprio governo americano quando Alexandre de Moraes, de maneira autoritária, derrubou o X. Entendeu? Nós estamos falando aqui de um jogo político pesado. Nós temos que ter data centers e as informações brasileiras têm que ficar no Brasil. Isso não significa eliminar as redes sociais daqui, de maneira alguma. Eu não tenho esse autoritarismo, gostaria muito de ver redes sociais criadas por brasileiros funcionando. Dito isso, data centers e base de informações de brasileiros aqui. E aí fazem um convênio com o Google e que eles instalem também data centers deles aqui. Inclusive, por coincidência, né, que isso é uma outra proposta nossa, ter data center no Brasil vale muito. A gente é um dos países com energia mais abundante, mais barata, muitas formas de obter energia hidrelétrica, energia térmica, energia com gás, energia solar, energia eólica, energia nuclear que nós vamos fazer. Temos urânio, então vamos fazer energia nuclear aqui. Então, na prática, com energia disponível, com capacidade de arrefecimento desses data centers, com uso intensivo de energia, vamos trazer data center para cá, vamos fazer parceria com a Big Tech, vamos ficar com os dados brasileiros no Brasil. Isso é óbvio. Isso envolve outras discussões sobre soberania, como por exemplo ter um GPS próprio, que qualquer uma dessas 5 nações que eu falei que o Brasil tem que ser, 5 nações mais importantes do mundo, tem que ter seu GPS próprio, tem que ter capacidade de mapeamento e monitoramento do próprio território de maneira autônoma. Isso é uma guerra tecnológica, e aí eu volto àquilo que eu tinha falado no começo, na pergunta daquele rapaz ali, que é, nós, para sermos uma nação séria, temos que incentivar os nossos maiores talentos a criarem suas empresas aqui e servirem através das suas empresas o propósito de tornar o Brasil um país sério e soberano. Porque o mundo nos próximos 50 anos será pau, o bicho vai pegar. Então a gente tem que se preparar com as melhores mentes nossas para o pior. E se a gente se prepara para o pior e trabalha para o pior, o mínimo que pode acontecer é que a gente vai ter pelo menos uma vida melhor. E é isso, vamos sempre lutar pelo melhor. Valeu. Tá bom?